Esse é um exercício retirado do capítulo de integrais de linha do Stewart. Ele pede para calcular o trabalho feito pelo campo de força F x e y ali, com componentes em I x² e em J menos xy. Ao se mover uma partícula ao longo de um quarto de círculo dado por a função vetorial r de t. E nessa função vetorial eu tenho aqui que o x é o cosseno de t e o y é seno de t. Ele falou que isso é um quarto de círculo, mas eu posso, se eu tiver x² mais y², que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui dá 1. Isso é um círculo de raio 1. Mas o t está limitado de 0 a π/2. Então não precisa fazer o gráfico para resolver o exercício. Mas eu vou fazer para ajudar a gente a enxergar o que está calculando. Então eu tenho o plano xy, eu posso atribuir valores aqui, se eu quiser ter certeza do que eu estou fazendo, né? Por exemplo, o ponto inicial é t igual a 0, então cosseno de 0 é 1, x é 1, seno de 0 é 0, y é 0. Então está aqui o primeiro ponto, 1 e 0. E o ponto final, cosseno de π/2, ou cosseno de 90, 0, seno de π/2, 1. Está aqui o ponto final. Então é nesse sentido o movimento da partícula descrito por esse caminho ou curva C. Seria interessante, não é necessário, né, mas seria interessante fazer o desenho de alguns desses vetores nesse gráfico, esses vetores F, para a gente ter noção se o trabalho feito por esse campo de força vai ser positivo ou negativo, ou seja, se esse campo está ajudando nesse movimento ou se ele está impedindo ou prejudicando o movimento. Para não precisar desenhar, eu peguei a imagem do exercício no livro, do exemplo no livro, e vou colocar aqui. Ela não é tão bonita quanto a minha, né? Quanto o meu desenho, mas ele tem um pouquinho mais de informação porque já foi feito o campo. E para calcular o trabalho, o que a gente precisa fazer, o que a gente faz, né? Isso está mais bem explicado no outro vídeo. Vou colocar o link ali para o outro vídeo. Mas basicamente eu divido esse deslocamento em pequenos intervalos aqui. E daí eu escolho um intervalo, por exemplo esse aqui, ó, tem um vetor bonito ali. E eu pego esse vetor, que agora eu ressaltei aqui, f, e vejo aqui ó, um vetor tangente unitário, multiplico por esse deslocamento. Mas basicamente a gente viu no outro vídeo por que eu posso pegar esse vetor de deslocamento, dr aqui. Ó. Então eu tenho o produto escalar, o meu trabalho, pelo menos naquele ponto ali, né, é o produto escalar desse meu vetor f com o vetor de deslocamento dr. Está representando o deslocamento, mas na verdade ele é o vetor tangente unitário, multiplicado por esse elemento infinitesimal de deslocamento. Fazendo esse deslocamento e, portanto, esse dr tender a zero, eu aumento o número de intervalos, que tende a infinito, e então eu estou calculando no limite para esse ponto aqui o trabalho. Basta então fazer uma soma de Riemann com limite aquele delta ali tendendo a zero, número de termos infinitos, ou seja, uma integral ao longo do caminho C. Esse é o meu trabalho. É isso aqui que eu estou tentando resolver. Para esse exercício, a parametrização já foi dada. Eu preciso só calcular o dr. O dr na verdade, é derivada, né? dr dt, que é o r' de t, dado, né? Esse é o vetor. Eu posso multiplicar os dois lados por dt, basta eu calcular esse meu r' agora. Então, se eu tenho o vetor da parametrização, também é uma função de t aqui, né? Eu derivo cada uma das suas componentes para ter o meu r'. Então, derivada de cosseno menos seno em i, derivada de seno cosseno. Tudo isso com dt, né? Então, vou botar aqui parênteses para deixar esse dt multiplicando. O vetor f, ele foi dado, mas em função de x e y. Eu quero deixar sempre a minha integral de linha em função de um parâmetro só, que é o parâmetro t, já que o x e o y dependem de t. Então eu reescrevo esse campo aqui
como uma função da minha parametrização ali. Nesse caso, nesse exemplo, o campo é x ao quadrado, menos xy em j. De acordo com essa parametrização, esse caminho aqui, o x é cosseno e o y, que eu vou colocar aqui, é o seno. Tá aqui. Agora, o mais certo seria eu reescrever esse vetor todo azul aqui e o verde aqui, mas eu já vou calcular o produto escalar, o produto interno entre esses vetores, que é multiplicar a primeira componente do primeiro, esse dt está junto aqui, né? Pela primeira do segundo e somar com a multiplicação da segunda componente do primeiro com a segunda componente do segundo. Então eu vou fazer essa multiplicação e somar as duas. Esse é o meu produto interno, produto escalar. Vamos ver se eu não vou fazer nada de errado. Vou escrever primeiro a parte do f, que é cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de t multiplicado por menos seno. Então, menos aqui na frente. Mais cosseno vezes seno, que multiplica cosseno. Então, vamos botar aqui primeiro. Cosseno vezes seno, que multiplica outro cosseno aqui. Então, em vez de escrever mais um cosseno, eu já vou deixar aqui cosseno ao quadrado. Foi culpa do verde. E aí tenho esse menos de azul ali que eu não coloquei. Então, na verdade, menos duas vezes o cosseno ao quadrado vezes seno. Tudo isso na integral de linha. Eu não carreguei esse dt aqui, ó. Acho que senti falta dele agora, que fica estranho sem ele. A integral sem ele. E o intervalo de t, dado pela parametrização. A curva vai de 0 a π sobre 2, é ali que eu tenho que fazer a minha soma. Está feita aqui a integral do trabalho. Acabou o problema de integrais de linha. É só resolver essa integral. Virou um problema agora de resolver uma integral com uma variável t. Vou reescrever essa integral aqui, então já posso usar uma cor só. Menos 2 do lado de fora. 0 a π sobre 2. Cosseno ao quadrado de t vezes seno de t. Se você já sabe resolver, já pode parar o vídeo. Não vai ter mais nada de novidade aqui, eu acho. Só a interpretação do resultado, né? Que a gente espera que seja negativo. Para resolver integrais com cossenos e senos, eu geralmente tento fazer uma substituição. E nesse caso, se eu fizer uma substituição com u igual a cosseno, eu enxergo aqui que a minha derivada, que é o seno, vai aparecer nessa integral e eu vou conseguir simplificar. Então, meu du dt, derivada em relação a t, é seno de t. Então, você pode isolar o dt se você prefere, né? Eu gosto de deixar assim. Então, meu du é igual a seno de t dt, que é essa parte aqui que eu vou substituir por du. No cosseno eu coloco u, então essa integral agora ficou u du, só que o u estava ao quadrado, né? Fiz a substituição de variáveis. Para manter essa integral em u, eu preciso, para ficar mais bonito também, alternar esses intervalos. Então, se o meu u é cosseno, o meu t sendo 0, cosseno de 0 é 1, e o meu t sendo π sobre 2, vou fazer outra cor aqui, substituindo aqui, cosseno de π sobre 2 é 0, então essa é uma integral de 1 a 0. Está indo para trás, né? Menos 2u. Se você preferir, pode fazer a integral de 0 a π sobre 2, aliás, de 0 a 1 e trocar esse sinal para positivo aqui. Pode fazer isso também, não precisa. Vou continuar aqui com menos 2.
menos 2, a função cuja derivada é o quadrado é u ao cubo sobre 3, isso aqui de 1 a 0. Ou troca esse mais aqui e faz de 0 a 1. Substituindo esses dois valores, então substituindo em 0 dá 0. Substituindo em 1, vamos botar um menos aqui fora, né? Menos 2 terços. Então isso aqui deu mais 2 terços, deu positivo, então é porque eu fiz alguma coisa errada. Vamos ver o que eu fiz errado. Esse menos 2 está aqui. Nessa minha substituição, o cosseno... Ah, já sei. Vamos corrigir aqui, ó. Olha só, porque eu esperava um trabalho negativo, eu peguei meu erro aqui. Na verdade, a derivada de cosseno é menos seno. Então, esse teria um menos aqui que eu posso colocar aqui. O certo seria apagar esse vídeo e fazer de novo, né? E aqui, então, esse menos aqui com esse menos de u viraria mais. Então, esse aqui viraria mais. Então, eu não preciso colocar esse aqui. Então, o resultado é menos 2 terços. Agora ficou bom, né? Em vez de fazer um vídeo de novo, eu vou deixar aqui. Então, menos 2 terços é o trabalho negativo. Faz sentido, ó, o campo está indo contra o meu deslocamento.